Por que razão não basta a fé em Jesus Cristo? Por que motivo Deus nos dá também os sacramentos? Devemos e podemos chegar a Deus com todos os sentidos, e não apenas com a inteligência. Por isso, Deus dá-se a nós nos sinais terrenos, pão, vinho e óleo, através de palavras, unções e imposições das mãos. As pessoas viram Jesus, ouviram-no, puderam tocá-lo, experimentando com isso a cura e a salvação do corpo e do espírito. Os sinais sensíveis dos sacramentos mostram esta maneira de abordar que atinge o ser humano na sua totalidade, não apenas a cabeça. Por que pertencem os sacramentos à Igreja? Por que não os podemos utilizar como desejarmos? Os sacramentos são dons de Cristo à sua Igreja. É sua missão celebrá-los em favor do povo de Deus e preservá-los de atitudes abusivas. Jesus confiou as suas palavras e os seus sinais a pessoas concretas, nomeadamente aos apóstolos, para as transmitir. Não as entregou a uma massa anônima. Não os pôs à disposição da liberdade de qualquer um, mas reservou a sua gestão a um grupo específico. Os sacramentos são para a Igreja e existem através da Igreja. Eles existem para ela porque o corpo de Cristo, que é a Igreja, precisa ser constituído, alimentado e aperfeiçoado. Eles existem através da Igreja, pois os sacramentos são as forças do corpo de Cristo. Como, por exemplo, na confissão em que Cristo, através do sacerdote, nos perdoa os pecados. Que sacramentos se recebem apenas uma vez na vida? São o batismo, a confirmação e a ordem. Esses sacramentos imprimem no cristão um selo indelével. O batismo e a confirmação tornam-no, de uma vez por todas, filho de Deus e semelhante a Cristo. A ordem também marca o cristão definitivamente. Tal como uma pessoa é e permanece sempre filha dos seus pais, e não apenas às vezes ou um pouco, também ela se torna para sempre pelo batismo e pela confirmação filha de Deus, semelhante a Cristo e pertencente à Igreja. De igual modo, a ordem não é uma profissão que se tem até a reforma, mas um dom gratuito e irrevogável, porque Deus é fiel à ação destes sacramentos. Predisposição para o chamamento de Deus, vocação e proteção, mantém-se para sempre. Consequentemente, esses sacramentos não podem ser repetidos. Por que motivo os sacramentos pressupõem a fé? Os sacramentos não são magia. Um sacramento só pode ter efeito se for entendido e recebido na fé. Os sacramentos não pressupõem apenas a fé, mas também a fortalecem e exprimem. Jesus encarregou os apóstolos primeiro de fazer discípulos pelo seu anúncio, isto é, despertar a sua fé, e só depois os batizar. Portanto, são duas coisas que recebemos da Igreja, a fé e os sacramentos. Também hoje, uma pessoa não se torna cristã através de um simples rito ou de inscrição numa lista, mas através do acolhimento da fé autêntica. Recebemos a verdadeira fé da Igreja, que dá a garantia da sua veracidade, porque a fé da Igreja é exprimida na liturgia. Nenhum rito sacramental deve ser alterado ou manipulado a bel prazer individual de um ministro ou de uma comunidade. Fica sem efeito uma celebração sacramental presidida por um ministro indigno? Não. Os sacramentos agem por força do ato sacramental realizado, ex opere operato. Isto é, independentemente da atitude moral ou da orientação espiritual do ministro. Basta ele querer fazer o que a Igreja faz. Em todo caso, os ministros dos sacramentos devem ser pessoas exemplares. No entanto, não é por causa da santidade dos seus ministros que os sacramentos se tornam eficazes, mas porque é o próprio Cristo que age por eles. Além disso, ele tem em conta a nossa liberdade quando recebemos os sacramentos, pelo que eles só têm efeito se nos entregarmos a Cristo. Complemento. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Vou exultar e celebrar-te com a harpa, ó Deus, meu Deus. Salmo 43. Bênção. Do latim benedicere. Achar bem, aprovar, corresponde ao grego eulogem. A bênção é o bem que vem de Deus, é uma atitude divina que despende e guarda a vida. Deus, que é Pai e Criador de tudo, diz: é bom que estejas aqui, é bonito que existas. A Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Lumen Gentium. O sangue do Cordeiro será para vós um sinal. Nas casas em que estiverdes, ao ver o sangue, passarei adiante e não serei
atingidos pelo flagelo exterminador quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12. Sacramento, do latim sacramentum, juramento de bandeira, muito utilizado como tradução do grego mysterium, mistério. Os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível, mediante os quais os cristãos podem experimentar a presença de Deus, que cura, perdoa, alimenta, fortalece e capacita para amar, visto que neles age a graça de Deus. As criaturas têm também a esperança de serem libertadas da corrupção, que escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Jesus, com o seu divino poder, concedeu-nos tudo o que é necessário à vida e à piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Assim, estamos na posse das maiores e mais preciosas promessas para nos tornarmos participantes da natureza divina, livres da corrupção que a concupiscência gera no mundo. 2 Pedro 1:3. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da localidade. Depois deitou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Marcos 8:23. O que era visível no nosso Redentor passou para os seus sacramentos. São Leão Magno. Todos nos devem considerar como servos de Cristo e administradores dos seus mistérios, mistérios de Deus. 1 Coríntios 4. Porque quem come e bebe indignamente sem discernir o que é o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios 11:29. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Ele salvou-nos não pelas obras justas que praticamos, mas em virtude da sua misericórdia pelo batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi. 1 Coríntios 15:3. Tal como uma vela é acesa na chama de uma outra, assim a fé se incendeia na fé. Romano Guardini.